torcedor rubro-negro te aguardando, Felipe. Boa noite. Boa noite para você, Dimas. Um abraço para a galera rubro-negra que está sintonizada na 1050M, esperando as novidades do clube aqui no Bola na Rede. E à tarde foi de reapresentação geral para o elenco, porque ontem apenas os jogadores que não foram relacionados para a partida de domingo trabalharam. Hoje não, todo mundo, inclusive os titulares que tiveram folga ontem. E à tarde foi de muito protesto lá no alto da Bela Vista. A torcida levou faixa exigindo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, chamando de vergonha a derrota de domingo por 4-3 para o Atlético Pernambucano. E antes dos jogadores subirem para o gramado, houve uma reunião de cerca de 1h20 no vestiário do Campinense, lá no Renatão, entre o elenco, a comissão técnica e a diretoria, que no caso foi representada pelo gerente de futebol Marquinhos Marabá. Por volta das 15 horas, essa reunião começou. Quando o relógio marcava 16h20, os jogadores começaram a subir para o gramado, e aí começaram os apupos, as vaias, as palavras de ordem, a torcida realmente mostrando sua indignação com o momento vivido pelo Campinense, que não vence há 3 jogos oficiais, as 2 semifinais contra o rival 13 e o jogo de domingo contra o Atlético Pernambucano na estreia rubro-negra na Série D do Campeonato Brasileiro. Uma faixa exigindo, como eu disse, o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Muitos jogadores foram vaiados. Agora, o alvo principal da torcida foi o goleiro Gledson, que é o capitão da equipe e que acabou falhando principalmente no 4º gol de domingo do Atlético, decretando assim a derrota do Campinense na estreia do Brasileirão da Série D. Então, muitos jogadores foram vaiados, foram xingados, receberam apupos. Agora, o alvo principal foi o goleiro Gledson. E falando da atividade em si, o goleiro Gledson acabou treinando separadamente com o preparador de goleiros Anderson Cardoso. Os demais jogadores participaram de uma atividade técnico-tática em campo reduzido. É uma espécie de enfrentamento, de coletivo, só que em uma área determinada, delimitada pelo técnico Elton Silva. Os jogadores só podem dar 2 toques. Passando dessa área, aí sim eles podem dar mais de 1 toque, mas é uma espécie de coletivo mesmo em campo reduzido. E durante toda a atividade, rojões foram soltados, alguns até em direção ao gramado, mas graças a Deus não atingiu ninguém. Mas vários rojões foram soltados hoje lá no Renatão, gritos de ordem, xingamentos a jogadores, a alguns diretores. O técnico Elton Silva teve seu nome gritado pela torcida, porque ele, antes da atividade começar, ele foi até a torcida, ouviu atentamente as exigências, as palavras dos torcedores. O goleiro Rafael Dida, que na teoria é o reserva imediato de Gledson, em alguns momentos do protesto teve seu nome gritado, foi ovacionado pelo grupo de torcedores que organizaram esse manifesto. Enfim, foi uma tarde de muito protesto lá no estádio Renatão. Ao final do treino, 2 representantes de 3 torcidas uniformizadas do Campinense, no caso 6 torcedores, tiveram acesso ao gramado do Renatão, e aí houve uma outra reunião que durou cerca de 25 minutos. Entre esses 6 torcedores, sendo 2 representantes de cada torcida uniformizada, o elenco rubro-negro, a comissão técnica e, no caso, mais uma vez, a diretoria sendo representada pelo gerente de futebol Marquinhos Marabá. E os torcedores falaram, os jogadores também ouviram, trocaram algumas ideias. A gente estava longe, estávamos, claro, afastados, mas a gente dava para perceber que houve cobrança da torcida, mas houve também um diálogo dos torcedores com os jogadores. Ao final dessa outra reunião da torcida com o elenco, aí todos os jogadores, a comissão, alguns integrantes, claro, da comissão técnica e o gerente de futebol Marquinhos Marabá foram para a sala de imprensa. Joselito Pereira de Lucena, o Gledson se sentou e usou o microfone para fazer um pronunciamento com todos os jogadores atrás dele, que é o capitão da equipe. Vamos ouvir agora o pronunciamento
do goleiro rubro-negro, capitão Gledson, que hoje foi o alvo principal desse protesto da torcida do Campinense. Vamos ouvir o pronunciamento do capitão Gledson. Pessoal, agradeço aí até esse momento aí que vocês ficaram até um pouco mais tarde. A gente estava na reunião ali com os representantes de torcedores ali da torcida. Peço desculpa. Nós viemos aqui dar um pronunciamento e lamentar a derrota de domingo. A gente está aqui envergonhado pelo segundo tempo que nós fizemos. Triste mesmo, que deu um apagão, uma falta de concentração, e ali aconteceu aquela derrota ali que todos nós estamos lamentando e chateados por aquilo. Infelizmente aconteceu. Futebol é inexplicável por isso. Às vezes acontece coisa que nem nós mesmos não sabemos o porquê. E reunimos todos os atletas aqui porque muitos se divulgaram na imprensa que aqui tem panelinha, estão crucificando um A ou B jogador, dizendo que está fazendo panelinha, por isso que o time não teve resultado no domingo. Aqui nós estamos representando a todos, eu estou dando a palavra porque eu sou o capitão, mas todos aqui estão mostrando que não existe nenhum tipo de conflito. E as pessoas e os profissionais que aqui trabalham, que estão presentes aqui da imprensa, Felipe, eu teve uma entrevista hoje dizendo que se há panelinha, ele não viu que diariamente ele está aqui, ele nunca viu isso. Então, se pessoas estão aproveitando do momento negativo que o Campinense vive nesse momento, então querendo justificar e plantando situações, então estou mostrando para os torcedores que estão em casa, que vão ver essa matéria, que não existe nada disso. Nós erramos no segundo tempo, nós estava praticamente com o resultado na mão, e por falta de concentração e um apagão que deu em todos, do 1 ao 18 que estava presente, todos somos responsáveis pelo resultado. O que nós podemos fazer agora é virar a página, esquecer esse jogo domingo e nos abraçar, nos concentrar, que tem mais 5 jogos importantes. E nosso objetivo é passar para a próxima fase. Então, se a nossa chave era difícil, está ainda mais difícil, mas não está impossível. Então, se nós todos unidos, aguerridos, de mãos dadas, em busca do nosso objetivo, a gente vai conseguir. Mas para isso, nós precisamos do apoio do torcedor. Acreditar que nós perdemos por demérito daquilo que nós não fizemos no segundo tempo. Não porque existe panelinha, que existe briga, que existe algo de conflito entre nós jogadores. Isso nunca existiu, nunca vai existir. Então, peço a compreensão de vocês, torcedores, e continue acreditando e confiando no nosso trabalho, que nós vamos dar a volta por cima. Eu creio, todos que estão presentes aqui, creio também que isso vai acontecer. Obrigado. O goleiro Gledson, o capitão da equipe, que, repito, foi o alvo principal do protesto hoje lá no Alto da Bela Vista. Ele que no domingo havia explicado que a bola, e realmente o Campinense não recebeu a bola da Série D para treinar. O contato que os jogadores tiveram com a bola oficial da Série D foi lá no estádio Paulo Petribu, e o Gledson utilizou isso como uma justificativa, embora tenha dito que não justificava, mas os torcedores hoje levaram uma bola, aquelas bolas canarinho, Chico Alemão, e jogaram para o campo, né, numa ironia, num sarcasmo, tendo o goleiro Gledson como alvo. Realmente os jogadores foram muito xingados, até o Gledson falou na entrevista que achou exagerado alguns adjetivos utilizados pela torcida, mas enfim, houve o protesto, os torcedores indignados, alguns se achando também na razão de querer entrar no gramado para conversar pessoalmente no tete-a-tete com os jogadores. A diretoria permitiu que alguns representantes das uniformizadas pudessem entrar, e aí houve essa outra reunião ao final do treino com os jogadores. Amanhã a programação está agendando um treino para a parte da tarde, provavelmente lá no estádio Romeirão, no distrito de Galante.